Porque a semana era para ser outra se fizesse a obrigação do Flamengo lá atrás. Isso não é passado de pano, gente, isso é uma crítica, para quem não está entendendo. Olha, eu sinceramente, eu não tenho já há muito tempo a mínima paciência com esse bando de loucos que não é a torcida do Corinthians, é a torcida do Flamengo na internet, sempre com... Ontem, na minha live do meu canal, teve um cara que mandou uma mensagem assim, não, é duro torcer pro Flamengo. Duro torcer pro Flamengo? Quando fica um ano sem ganhar campeonato, é crise. Quase todo ano levanta pelo menos uma taça. É campeão da Copa do Brasil, Carioca e da Supercopa. Tem um dos melhores elencos da América do Sul. Maior faturamento do país e do continente. É ruim, é difícil torcer Flamengo? Imagina se o Flamengo brigasse contra rebaixamento. Imagina se esse cara torcesse pelo Crystal Palace, que foi campeão da Copa da Inglaterra sábado, depois de do clube de 160 anos, sei lá, nunca venceu nada. É aí que é difícil. Eu tenho a impressão, cada vez mais claro fica para mim, que assim, tem uma frase ridícula na torcida do Botafogo lá, que diz que é ninguém ama como a gente. Tinha menos de 7 mil pagantes no jogo contra o Internacional uma semana antes do clássico com o Flamengo. Se amasse tanto, estava sempre cheio o estádio. Também não acho que a torcida do Flamengo ame o Flamengo mais do que outros, não. Para mim, quem ama mesmo o clube é quem torce para um time como o Crystal Palace. Não te dá nada em troca. Briga para não cair, meio de tabela, não ganha título, um dia é campeão em cima do Manchester City. Aí os caras vão à loucura. Imagina seguir um time desse, torcer para um time assim. Como será? Será que é fácil? Será que é fácil? E o detalhe, o estádio dos caras cabem quase 26 mil pessoas. Todo jogo está lotado. Todo jogo. Tenta comprar ingresso. Não consegue. Não consegue. E uma das reivindicações da torcida desse clube para com os donos, entre eles o John Textor, que tem um percentual de 45%, né, do clube, mais do time, mas não é quem tem a palavra final, porque ele não tem mais da metade. E quem tem mais da metade, os três caras se unem, eles que decidem, mas enfim, é a cobrança de promessas que teriam sido feitas lá atrás de ampliação do estádio. Porque mais gente quer ir aos jogos e não consegue. Torcer para o time assim que é difícil. Torcer para o Flamengo não é difícil. Já foi difícil em outros momentos, sim. Briga contra rebaixamento, dívida colossal, falta de perspectivas, tudo muito desproporcional em relação ao potencial do clube e tamanho de sua torcida. Hoje não. Hoje não é difícil torcer para o Flamengo. É uma piada isso. E essa histeria coletiva, porque ontem foi um bom resultado. Se você analisar o contexto, quantidade de desfalques, a perda do único meio-campista titular que restava, aos 17 minutos do segundo tempo, machucado, mais um machucado. O único meio-campista, porque como o Matheus Gonçalves, o técnico, entende que é um jogador de lado, e ontem entrou pelo meio, e o Varela também virou volante, o Léo Ortiz idem, o único meio-campista era o Everton Araújo. O único que é entendido pela comissão técnica como meio-campista era o Everton Araújo, para jogar no meio-campo. Não tinha Pulga, não tinha Alan, não tinha Gerson, não tinha Rascaeta, não tinha Plata, perdeu o De La Cruz. Estou falando de 6 jogadores, 5 titulares. O Botafogo tinha desfalque, sim, por isso que o jogo foi 0-0. Se o Botafogo tivesse inteiro, provavelmente teria vencido. Se o Flamengo tivesse inteiro, provavelmente teria vencido. E por que os dois chegaram nessa situação no domingo? Por conta de erros cometidos na Libertadores que impactaram no campeonato. O Botafogo sofreu 2 derrotas fora de casa, para a Universidade de Chile e para Estudiantes, e com isso ficou na obrigação de vencer o time argentino na semana passada, na quarta-feira, e teve que fazer força para vencer, porque fez 2-0, tomou um empate e venceu com o gol do Arthur, que ontem não jogou também, fora de combate, né? Um dos desfalques da equipe do Botafogo. E o Flamengo pela derrota. Aquela derrota com o Central Córdoba, ela impacta até hoje. O que foi a semana que terminou, pensando que a semana terminou ontem, no caso, semana futebolística, né? Como foi a semana? Do sábado ao domingo, vou pegar esses 8 dias. Jogo com o Bahia, precisava vencer, venceu. Jogo com a LDU, tinha que ganhar de qualquer maneira, se mobilizar para o jogo. Venceu por 2-0, placar ideal. E ontem empatou. Qual foi a mobilização da semana? Foi a LDU. Tivesse feito 6 pontos contra o Central Córdoba, que seria o correto para cima do Flamengo, ganha fora em casa. O Flamengo não teria que fazer todo o esforço que fez contra a LDU. Ele jogaria mais leve. Acho até que venceria, mas sem aquela tensão, sem aquela responsabilidade, sem a necessidade de fazer uma força danada, porque esse cara, não podemos perder. E aí, se você pensar, no início da semana passada, se alguém perguntasse, olha, você tem um empate e uma vitória nesses 2 jogos. Qual jogo você quer empatar, qual jogo você quer ganhar? LDU ou Flamengo? Ou Botafogo? Óbvio que seria melhor. A mesma coisa Botafogo. Estudiantes ou Flamengo? Claro, ganhar na Libertadores, sobreviver na Libertadores, empatar no Brasileiro, é um clássico.
e depois tentar resolver. O Flamengo até hoje paga, o Botafogo também. No caso do Flamengo, pelo jogo, derrota em casa. O Botafogo ainda perdeu fora. O Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba. E fora de campo, fora de casa, não conseguiu devolver o resultado, vencendo na Argentina. Esse jogo do Rio, especialmente, essa derrota por 2-1, ela até hoje impacta. Porque a semana era para ser outra se fizesse a obrigação do Flamengo lá atrás. Isso não é passado de pano, isso é uma crítica, para quem não está entendendo. Tivesse vencido o Central Córdoba do Maracanã, que era obrigação do Flamengo, a diferença entre os times é muito grande, chegaria leve contra a LDU. Até o jogo em Quito, o Flamengo jogou pressionado, não podia perder aquele jogo, ia abrir 4 pontos, os dois abririam 4 pontos. Então jogou ali contido, cuidadoso, não podemos perder, então, aquela coisa, porque perdeu para o Central Córdoba no Rio de Janeiro. Então o Flamengo está pagando até hoje por isso. E ontem veio a conta. Além do desgaste, jogadores machucados, toda a concentração teve que ser para o jogo de quinta-feira. O Felipe tem razão quando fala de quinta a domingo é um período curto. Em compensação, teve de sábado a quinta para jogar contra os equatorianos. Sábado a quinta, 5 dias. Foi ruim por um lado, bom pelo outro, porque ele pôde se preparar mais para o jogo que não podia deixar de vencer. Então, o calendário é pesado e tal, mas se você pensar aí, não foi ruim. E acho que o empate foi um ponto ganho ontem para o Flamengo e para o Botafogo também. Porque acho que nenhum dos dois mereceu vencer. A melhor chance foi do Botafogo, a defesa mais difícil foi do Rossi. Mas acho que foi um jogo para 0-0 mesmo. E no segundo tempo, realmente ficou muito bagunçado. O Flamengo muito desorganizado, virou um jogo de trocação em algum momento ali. Poderia acontecer um gol circunstancialmente, mas ninguém trabalhou para isso. Acho que ninguém produziu, mereceu vencer. Acho que não. Acho que não. Acho que foi um ponto ganho para o Flamengo nas circunstâncias em que pese o Palmeiras ter aberto uma vantagem maior. E o Flamengo paga caro por tudo isso, pela situação na qual ele mesmo se meteu ao ter empatado, perdido para o Central Córdoba e empatado fora de casa. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.